Isso que você chama de verde-amarelismo, qual que é a história e qual que é o lugar do verde-amarelismo no seio dessa sociedade autoritária? Tá. O primeiro momento, vamos dizer, de aparição sociopolítica e cultural do verde-amarelismo é o nosso hino nacional, né? Porque o nosso hino nacional, se você compara com a Marselhesa ou com o hino argentino ou o hino norte-americano, né? São hinos em que a questão é a questão popular, a luta, a vitória, a esperança. O hino nacional brasileiro é sobre a natureza, né? É o gigante adormecido, é o nosso céu que tem mais estrelas, os nossos bosques que têm mais flores. O Brasil é um jardim, né? É uma coisa que pertence ao mundo da natureza e não ao mundo da história. Porque o mundo da história é o mundo dos seres humanos transformando. E a natureza é o mundo das leis necessárias que se repetem, né? Então eu diria, o primeiro instante verde-amarelo é o nosso hino nacional, né? Em que o Brasil aparece como natureza, portanto como verde e amarelo, né? As nossas matas e o nosso ouro, né? Bom, essa ideia ela é retomada explicitamente no modernismo, né, com o integralismo. Quando a ação integralista brasileira é fundada e cria, portanto, com todas as letras, e isso é dito na forma de um elogio, de uma coisa importante, que se trata do fascismo, né? Então nós temos um fascismo brasileiro e o primeiro elemento desse fascismo é o símbolo, e esse símbolo é o verde-amarelismo, que está na bandeira. A bandeira do Brasil é uma bandeira da natureza. É o verde das nossas matas, o ouro das nossas riquezas, o céu estrelado, né? A paz branca, né? E o lema positivista, ordem e progresso. Ordem primeiro, progresso se der para fazer. Então, é, é, há um casamento quase espontâneo entre o verde-amarelismo e essa estrutura autoritária da sociedade brasileira. Por quê? Porque, por natureza, nós somos assim. E é criada uma imagem a respeito dos brasileiros que é fantástica. Porque se você analisa essa sociedade autoritária e se você analisa a violência com que o verde-amarelismo se implantou através de um partido fascista, o que é espantoso é a autoimagem que o brasileiro tem de si próprio. Nós somos como? Um povo ordeiro, pacífico, generoso, cordial, recebe com alegria os estrangeiros, trata com fraternidade os desiguais e vai por aí afora. Então, nós temos de nós uma imagem que é a completa negação do que nós somos efetivamente, né? E o verde-amarelismo alimenta isso, né? O verde-amarelismo alimenta a ideia de que nós somos esse mundo perfeito, essa natureza que nos foi dada por Deus. Nós somos um país que Deus desejou. Então você imagina o tamanho disso, porque você mescla uma visão naturalizada da sociedade e da política, e não histórica, e você tem uma visão teológica disto. Quer dizer, é a vontade divina que fez isso. Então, quando a bandeira verde e amarela reapareceu, né, com o tamanho que ela apareceu, não foi por acaso que ela apareceu, em primeiro lugar, como vestimenta. Não só as camisetas, né, porque isso no tempo do Collor também teve, né? Mas ela apareceu com a bandeira como vestimenta, né? O que, do ponto de vista das instituições brasileiras, é um crime.
A bandeira brasileira só pode estar hasteada e de uma determinada maneira em determinadas instituições. Essa bandeira que as pessoas se enrolaram nela e foram mundo afora é um crime. O que ocorre é que, em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, isso não é crime. Então, no Brasil, as pessoas se enrolaram na bandeira, né? E, portanto, cometeram um crime, né? Mas elas não se enrolaram na bandeira simplesmente para exprimir nós somos o Brasil e vocês não são. Não só para exprimir uma exclusão, né? Mas para exprimir também uma forma de poder. Então, o verde amarelismo nunca esteve separado de formas de poder. E não é por acaso que o primeiro instante em que ele se consolida politicamente, né? Não como uma imagem, como no hino ou como na bandeira, mas como uma ideologia, seja num partido fascista, né? Então, essa presença atual da bandeira como vestuário, como vestimenta, como proteção e como arma, né? De alguma maneira exprime o que há de mais violento no Brasil. Porque a bandeira é usada, os que se vestem na bandeira usam a bandeira para justificar o direito de esmagar o outro, né? Fisicamente, psiquicamente, politicamente. É o esmagamento do outro. Porque o que significa dizer eu sou o Brasil? Significa você não é, né? E, portanto, é um mecanismo de exclusão e de direito à destruição. Então, você não destrói só os povos indígenas, você destrói todos aqueles que se opõem ao que você quer e ao que você pensa. Então, e eu diria que se você juntar o autoritarismo, a violência, a origem fascista e o lugar da natureza e não da história, você pode entender esses momentos políticos em que a gente vive. Eu não me esqueço, no caso do Collor, como é que ele chegava aos comícios, né? Ele chegava à noite, vindo de helicóptero, e ele descia do céu. Ele descia do céu e vinha de verde e azul, né? Então, como enviado divino, né? E no caso atual, isso não está separado das formas mais fundamentalistas do pentecostalismo.